Muito boa noite, futuro ator identidade, futura atriz identidade. Eu sou Matheus Noronha, para quem não me conhece, sou Matheus, o mentor, né, nas minhas redes sociais. Sou diretor teatral, mentor artístico e criador do Teatro Identidade. Essa metodologia que eu estou tentando toda semana, no mesmo horário, domingo às 9 horas da noite, trazer uma nova aula sobre como é cada tema sob a perspectiva do Teatro Identidade, certo? E para falar do tema de hoje, eu preciso relembrar que toda vez que eu lanço uma aula no domingo à noite, às 9 horas da noite, eu deixo o grupo do WhatsApp, cujo link eu vou deixar aqui na descrição, aberto até segunda às 23h59. Caso você queira tirar alguma dúvida em relação à aula, caso queira comentar sobre os temas, caso queira inclusive enviar as atividades que eu sempre passo nessas aulas lá no grupo. Se gravar, jogar lá e a gente comentar e crescer juntos. Eu sempre vou tentar dar um feedback no que vocês comentam por lá. E na semana passada, que a aula foi sobre atuações, filmes de terror, a abordagem do teatro e identidade em relação a essa atuação bem visceral que existe nos filmes de terror, horror, suspense. E logo depois que eu deixei o grupo aberto, a Larissa comentou lá que ela gostaria muito de saber um pouquinho mais sobre a atuação em mundos fantásticos, né? Em filmes, em peças de fantasia. E até perguntei se era mais relacionado aos Jogos Vorazes, é, mundo do Harry Potter, esse tipo de mundo. E ela falou que não, gostaria inicialmente de saber mais sobre a Disney. E aí que surgiu o tema desta aula, pois Disney eu acho que é muito universal. Mesmo que você não goste ou não tenha um grande apego, você precisa entender como é que funciona, porque é a base de muitos trabalhos que tem por aí, inclusive, né? Então esta aula, Larissa, é para você. E todo mundo que quiser comentar lá no grupo, né, de novos temas que você gostaria de saber mais, de novas perspectivas que o teatro de identidade pode te dar em relação à atuação, né, nesse mercado tão grande que é o mercado da arte, é só colocar lá. Dito isto, então hoje vamos falar sobre como atuar na Disney, mas especificamente como criar essas personagens que ao mesmo tempo são tão estereotipadas, né? Porque tem um código muito fechadinho de como atuar em relação a tudo que foi construído até hoje no que é Disney, né? E ao mesmo tempo ser autêntico, e ao mesmo tempo ter um diferencial e ser destacado dentro dessa atuação, né? Que é o cerne do teatro identidade. Então, antes de começar, eu já estou aqui com o meu caderninho para não esquecer de falar nada importante para você, né? E você também não tenha vergonha de ter o seu caderninho para que você anote tudo, porque pelo menos eu, funciona assim comigo, eu aprendo melhor anotando as coisas à mão, né? A punho ali. Então, imagino que para você pode ser parecido. Tente muito bem. Seguinte, vamos começar aqui. E eu acho que tá passando um avião agora, neste exato momento. Passou. Então vamos lá. Precisamos tratar essas personagens da Disney como seres humanos. Como seres que sim, vivem num mundo fantástico, mas todo mundo que existe, ele é um mundo cheio de regras, né? Existem regras de comportamento, existem comunidades, existem papéis sociais. E para as minhas alunas da mentoria, elas já chegaram nesse ponto que já sabem o que são papéis sociais, já sabem o que são comunidades, mas eu vou tentar dar uma breve descrição para você. Todos nós estamos inseridos em diversas comunidades diferentes, né? Desde o nosso grupo de amigos até o nosso trabalho, vários contextos diferentes. E cada contexto desse pede um comportamento diferente nosso, um papel social que a gente exerce, né? Então, no meu trabalho, eu preciso me comportar dessa forma. E com os meus amigos, eu já posso me comportar dessa outra forma. Então, todo dia nós vestimos algumas máscaras para que a gente se adeque a muitos contextos. Algumas máscaras a gente gosta, outras não. E esse é um tema bem interessante para eu citar, porque muitas das princesas, dos príncipes na Disney estão sendo modificados com uma pegada um pouco mais contemporânea, né? Principalmente os que foram criados neste século XXI. Os do século passado sempre seguiram uma forma muito fechadinha de um código de como se comportar. A gente vai já falar um pouquinho mais sobre isso. Mas hoje em dia não, né? Hoje em dia temos vários príncipes, princesas,
alívios cômicos, né? Os amigos engraçados e vilões que quebram um pouco essa fórmula original, porque eles têm incômodos, não gostam de alguns papéis sociais, por exemplo, né? Quando a gente pega alguma princesa que ela se incomoda com o jeito que ela deveria se comportar, que na verdade ela queria ser muito mais livre do que aquilo, e a gente pode pegar várias princesas diferentes, isso é um cômodo que ela tem com o papel social dela de princesa, né? Ou qualquer semelhança que tem em relação a esse papel social. Dito isto, por que eu trouxe essa introdução? Porque você precisa entender qual é o contexto que essa sua personagem está inserida nesse mundo da Disney. Por mais que a gente tenha um código de como ela deve se comportar, né, na sua história, mas existem mundos muito diferentes. E a primeira coisa que você precisa é, investigar em relação à sua personagem é qual mundo que ela está inserida, o que é esperado dela, qual é o comportamento esperado dela, né? E muitas vezes esse comportamento esperado não é só dentro da história, também é fora. Por exemplo, eu estava eu também trabalho com direcionamento, né, de atores e atrizes para eventos, essas produções locais que são eventos de ou aniversários ou peças em shopping, que por isso que eu falei que é muito importante também você ter o manejo dessas personagens da Disney, porque é uma das coisas onde mais surgem trabalhos também, são em eventos, né? E esses eventos, quando você faz um evento para um público jovem, para um público de pais e por aí vai, você precisa saber qual é o estereótipo esperado da personagem. Porque você só pode entregar algo diferente até certo ponto, mas todo mundo espera aquela Elsa, todo mundo espera aquela Anna. Então você precisa entregar algo dentro desse escopo, porque você está sendo pago para isso. Esse é o trabalho. Então, claro, existem propostas que você vai ter uma liberdade cênica muito maior para você fazer o que você quiser. E outras propostas não, porque é uma proposta mais comercial. Tudo que vai dentro desse escopo mais comercial, e aqui a gente pode colocar o teatro musical como um todo, não só a Disney, mas o teatro musical, né, inteiro, tem um código de conduta muito que ele precisa ser reproduzido, né? Quer você goste, quer não. Eu, por exemplo, não gosto muito, mas eu sei que cada trabalho é esperado uma coisa diferente. Então, quando eu vou dirigir para um evento, eu sei que tem questões da minha visão cênica que eu quero colocar, né, a minha assinatura também enquanto diretor, e também tem os atores e as atrizes que querem também colocar propostas suas e devem. Mas eu, como diretor, eu só posso permitir até certo ponto, porque sim, é esperado algo dessas personagens, né? Então você precisa entender isso. Até porque, por exemplo, quando a gente pega. Eu tava dirigindo Frozen, e quando a gente pega a Anna e a Elsa, por mais que você queira trazer novas camadas para elas, a Ana sempre tem que ser esse lado mais agitado, espontâneo, mais para cima mesmo, né? Mais quente. E a Elsa precisa ser mais gelada, mais fria, mais fechada. E isso vem muito da história, né, delas em relação a Elsa tendo seus poderes, a Ana não tendo, e ela precisando dessa conexão. A Ana quer muito essa conexão com a Elsa. E a Elsa também quer. Porém, ela se fecha completamente por medo dos seus próprios poderes, por medo de machucar alguém, né? Então, essa é uma dramaturgia dada para você. Você não pode fugir dessa história. Você pode adicionar outras camadas dentro da dramaturgia, que é aí que entra o diferencial da sua atuação. Eu vou falar isso para a atividade de hoje, como é que a gente pode fazer isso. Mas você precisa respeitar esse código também, porque é esperado isso de você. E que código é esse? Então vamos lá para alguns exemplos. Por exemplo, as princesas, o estereótipo que é dado, principalmente nos filmes da Disney que foram do século passado, e a gente traz a Branca de Neve, a gente traz a Aurora, a gente traz essas princesas mais clássicas, elas sempre vão reverberar na sua expressão algo muito suave, muito inocente, muito ingênuo, mas muito real, né? E aí lembra quando eu sempre falo das 5 instâncias da expressão que eu trabalho, né? Que no caso é a respiração, o corpo, o rosto, o olhar e a voz. Todas essas 5 instâncias da expressão precisam ser expressas dentro desse escopo do que é a princesa.
Então, a voz precisa ser muito mais aveludada, precisa ser suave, assim como os movimentos físicos. Toda essa coisa das princesas colocarem as mãos e terem gestos com essa postura, é, não é porque uma começou a fazer e a outra gostou e agora vamos levar para o resto da vida. Não. Também significa pureza, mas também significa que elas foram treinadas para ter essa postura ereta. Porque muitas vezes você pode fazer a inocência, a pureza de outras formas, né? Você pode fazer como alguém que acabou sendo criado nas ruas e também tem uma pureza. Vamos pegar o Aladim, por exemplo. O Aladim tem essa coisa, que ele é aquele um ladrãozinho, não sei o quê, como é chamado pelos guardas, mas ele é muito puro, ele é muito inocente. Então, é uma outra forma de reproduzir, porque é uma inocência que foi criada nas ruas. As princesas foram criadas em palácios, geralmente, em castelos, com aulas de etiqueta. Então, elas têm que ter esses maneirismos, tem que ter esses gestos, né? Toda essa linguagem gestual muito leve, muito delicada. E claro que a gente tem algumas exceções, né? Como a Bella, que quer ser mais independente, a Jasmine também quer ser mais independente. A própria Elsa, ela é muito mais fria. Ela se torna muito verdadeira também, mas como ela é muito fechada, muito fria e muito polida, ela tem quase alguns traços vilanescos. Ela, na sua expressão, tem alguns movimentos, algumas falas muito muito frias, é isso. Que geralmente as princesas são mais quentes, mais leves, ela não, ela é muito pesada, porque ela carrega muito dentro de si. E você precisa saber também interpretar isso, porque a Elsa Frozen já é desse século, já é muito recente, então já tem uma nova pegada, né, para o que é essa princesa, mas você tem que entender que o estereótipo, a base, ainda tá ali, né? Então, em relação às princesas, você precisa saber trabalhar esse estereótipo e também as nuances de cada uma. Mas vamos começar com o estereótipo. Você começa com esse padrão das princesas e depois vai trabalhando em cima das exceções, certo? Mesma coisa os príncipes. Os príncipes também, eles são muito reais. E reais tanto no sentido de terem emoções reais, são muito puros, mas eles também têm esse trabalho nobre da realeza, porém eles também geralmente são guerreiros. Então ele tem essa postura mais ereta, mais altiva, ele tem essa questão de precisar ser o protetor, ele tem que ser corajoso, tem que ser leal. Então traz toda essa coragem pro corpo dele, né? Então, mesmo as princesas e os príncipes compartilhando essa ideia de que os dois precisam ter essa postura, porque eles são nobres, eles precisando ter toda essa altivez, eu não sei se é altivez ou é altividade, não é altivez. Essa postura mais altiva, né? Tem uma diferença, que os movimentos das princesas sempre vão ser mais sutis, lembrando o estereótipo. Já os príncipes vão ser um pouco mais firmes, porque eles têm que se mostrar protetores, eles têm que se mostrar fortes também, né? Claro que a gente tem algumas exceções também hoje em dia, como o Flynn Rider da Enrolados, né? E o Kristoff, né? O Kristoff, ele já é muito, ele não traz essa ideia da nobreza. O Kristoff de Frozen, ele traz a ideia de alguém que vive no meio da neve, tentando sobreviver, vendendo coisas. Se eu não me engano, ele vende madeira, né? E então ele é um pouco bastante mais bruto do que seria a educação de um príncipe. Mas como eu falei, começamos pelo padrão, depois a gente vai fazendo esses outros que são a exceção à regra, né? Aí a gente entra também nos vilões. Os vilões, por mais que eles não tenham necessariamente um padrão que vai seguir de um ao outro, eles têm uma excentricidade muito grande. Então eles são muito excêntricos e isso vai na voz, essa gargalhada, né? Que enquanto o príncipe ele vai ter essa voz mais firme, que fala as coisas de frente, o vilão muitas vezes ele é irônico, ele é sarcástico, ele tem uma risada muito característica. E lembrando também que boa parte dos vilões foram feitos com base em pessoas LGBT. Se você parar para pensar, eles todos simulam o que é o estereótipo de uma pessoa LGBT. Por isso que as roupas são daquela forma, os figurinos são daquela forma, a excentricidade é dessa forma, né? Lembrando que a gente está falando sobre estereótipos, né? Não o que são as pessoas LGBT, porque enfim, é uma comunidade gigante. Mas é interessante você observar isso, porque
hoje em dia os vilões também passaram por uma quebra muito grande. Hoje em dia, eles a mãe da Enrolados, por exemplo, a Gothel, eu acho que é o nome dela, a vilã é uma mãe, né? Não tem mais todo aquele apelo LGBT. Mas por que que eu estou falando tanto sobre essa tecla? Primeiro, porque é uma tecla importante para a gente entender que todos os estereótipos da Disney, por mais que sejam muito mágicos, mas também carregam questões e problemas a longo prazo, porque a Disney tem mais de 100 anos, né? Se eu não me engano, o Mickey entrou agora para domínio público, alguma coisa assim, então já tem mais do que um século. Então a gente achar que a empresa dessa sempre fez as coisas certas é um grande erro, né? Então a gente precisa entender que muitas pessoas também se identificavam com os vilões porque muitas pessoas eram LGBT e a única identificação que elas tinham eram os vilões. E por mais que não concordassem, obviamente, com atitudes, mas a identificação que elas tinham, né, o comportamento era algo reconhecido. Então você precisa entender como esses vilões, inclusive, eram muito interessantes por reproduzirem essas personalidades mais excêntricas, porque eles sempre fugiam desses papéis, desses lugares de boazinha, santinha, traziam variedade, diversidade. E a diversidade sempre é muito boa para quando a gente vai falar sobre o teatro de forma geral, mas o teatro de identidade especificamente, né? A minha criação vai defender sim a diversidade. Então você entender que você pode absorver esse estereótipo dessas personagens vilanescas que reproduziam comportamentos, né, do que era o estereótipo LGBT, desse estereótipo excêntrico, mas hoje em dia também é algo quebrado. Por exemplo, Encanto. Encanto, que inclusive é um dos meus filmes favoritos da Disney, porque eu acho genial, é um dos pontos que traz essa genialidade é justamente o fator de que o vilão ele é diluído. O vilão é uma questão que atravessa a família e não necessariamente alguém da família, uma pessoa específica da família, né? A gente pode falar do Bruno, que pode ter sido visto como vilão, mas é tão mais complexa a questão que você não tem mais esse estereótipo do vilão, né? Então você precisa entender de caso a caso, hoje em dia, esses mais modernos, o que é esperado dessa personagem mais vilanesca. Claro que ainda assim é muito interessante você trazer esse comportamento mais excêntrico, porque, enfim, enche os olhos de muita gente e traz algo novo, né, para a mesa, mas também entender que hoje as coisas são muito mais complexas. E para finalizar, um quarto arquétipo, né, que eu trago, um quarto padrão de comportamento seria dos sidekicks, né, esses amigos leais que geralmente são um alívio cômico. E por serem um alívio cômico, uma das principais questões que eles trazem é um humor muito físico. Então, a fisicalidade, a expressão corporal, vocal, que quer que seja, até a forma como respiram, geralmente, geralmente é muito exagerado. E aí é exagerado também para aquele mundo onde eles estão inseridos. Por exemplo, talvez um sidekick, né? Esse, eu vou chamar de um amigo leal. Até aqui para não ficar falando sidekick direto, né? É, quando você pega um contexto de um castelo, né? Esse amigo leal, esse companheiro, esse coadjuvante, ele vai se comportar de uma forma que é muito exagerada para aquele contexto. Agora, quando a gente pega um outro contexto em que eles estão no meio de um pântano, no meio de um espaço onde não é mais aquela a realeza toda. Então, o que pode trazer a graça para ali não é mais algo que quebra com a realeza, mas o que quebra com aquele momento. O que eu quero dizer é que cada contexto vai falar como as personagens deveriam se comportar. E esse amigo leal, ele é um alívio cômico porque ele vai trazer algo novo para aquele contexto. Ele vai se comportar de uma forma diferente daquilo, né? Então, por exemplo, também a própria dramaturgia muitas vezes ajuda. O Olaf, ele tem essa ideia de que o verão é a melhor coisa que pode se ter, e ele é um boneco de neve. Isso traz também uma camada psicológica muito grande, é óbvio, desse desejo inalcançável que essa personagem tem, mas é engraçado também, porque como é colocado no texto, ele é delulu, né? Ele é muito iludido em relação às vontades dele. E isso é engraçado também porque ele fala e age e se expressa de uma forma muito grande, muito cômica, né? Muito exagerada para o contexto dele.
Isso é muito bom também em relação a como é diferente dos, do comportamento das outras personagens, né? Como eu falei, muitas vezes o que torna uma personagem interessante também é a relação que ela tem com as outras. A Anna e a Elsa sempre precisam ser esse ter essa dicotomia, né, essa oposição entre as duas, porque é o que equilibra a cena, é o que traz também essa diversidade, certo? Então, em relação aos arquétipos, eu acho que é isso. E nem sempre também o arquétipo, tava lembrando aqui que eu anotei sobre o Maui de Moana. O Maui, ele tem postura, ele é guerreiro, ele tinha tudo pra ser, entre algumas aspas, tá? Tinha tudo pra ser um príncipe, no sentido de da postura, de ser bravo e tudo mais, mas ele ainda traz aquele alívio cômico, seja pela forma como ele se movimenta, seja porque ele é um semideus. Não, agora eu não lembro se ele é um deus ou semideus. Ele é um semideus, se você lembra, comenta aqui, tá? Que precisa recuperar a sua força, seus poderes e tudo mais. E então ele ainda age como um, mas ele não tem esses poderes, então ele tá num local em que ele não é tão respeitado, porque a forma como ele se comporta também é muito exagerada. E tudo isso faz dele, sim, ainda aquele alívio cômico, mas tá um pouco misturado com o arquétipo do príncipe. Nesse sentido, né, de coragem, proteção, força, certo? Então, assim, se a gente pegar esses quatro arquétipos, esses quatro estereótipos, você precisa entender que de início você vai precisar trabalhar muito bem cada um deles, vai precisar entender como você expressa isso na sua atuação, e para isso você pode estudar muito bem não só os filmes de desenhos, né, mas também peças ao vivo, live actions, os filmes com pessoas, né, é, porque dessa forma você vai entendendo que desde a primeira Branca de Neve até essa última ainda tem algo que fica no comportamento dela. E isso que fica é importante para que as pessoas reconheçam essa é a Branca de Neve. E aí esse comportamento pode estar relacionado à pureza, pode estar relacionado a um acessório, pode estar relacionado a muitas e muitas coisas, certo? Mas, Matheus, onde é que entra o teatro identidade? Né? Onde é que entra é, esse destaque que eu posso ter dentro de uma personagem tão estereotipada? Vamos lá. O teatro identidade defende que qualquer personagem que você faça, contanto que tenha algo consciente, muito importante esse ponto da consciência, que conscientemente que tenha algo seu, é teatro identidade. Não importa se é 95% um estereótipo, porque essa é a proposta, seja teatro musical de uma forma geral, seja os filmes da Disney, mas se tiver aquele 5% que é a sua forma de fazer a personagem, isso foi consciente, você tem consciência do que você está fazendo, não foi só na doida, aleatoriamente, isso ainda é teatro identidade. E vai desde isso até outras propostas em que você tem mais liberdade. Ah, não, essa outra proposta aqui era 50-50. Eu coloquei 50% da personagem, 50% de mim. Ou essa outra proposta era muito para falar sobre eu mesmo, eu mesma. E aí eu coloquei assim 90% de mim, porque eu precisava expressar algo da minha própria vida, é quase biográfico. Mas tem aqueles 10% de um personagem porque eu estou controlando, eu estou sendo consciente das ações que eu preciso tomar e eu preciso construir essa personagem nessa peça, né? Não importa a porcentagem do quanto que é você, do quanto que é a personagem. O que importa é que exista a personagem da dramaturgia e exista as suas decisões conscientes, né? E esse encontro entre você e a personagem faz com que seja o teatro identidade. Então, por exemplo, quando a gente pega. Vou pegar, por exemplo, a Ana e a Elsa, né? Que eu falei que estava dirigindo. A Ana, ela precisa sempre ter essa espontaneidade. A Ana sempre precisa se comportar nessa frequência mais alta, enquanto a Elsa ela precisa funcionar nessa frequência mais baixa. Ela precisa ser mais quente, a Elsa precisa ser mais fria. E isso é universal. Agora, se a Ana é essa personagem mais agoniada, mais ansiosa, que a forma como você vai trabalhar essa ansiedade, essa agonia, é sua. Se ela vai, quando tá preocupada, andar de um lado para o outro, se ela vai começar a roer os dentes, as unhas, né? Roer os dentes, se ela vai começar a roer as unhas, e o que quer que seja,
a forma como você vai trabalhar a agonia, a ansiedade dela pode ser uma decisão sua, entende? Entende que por conta da dramaturgia ela precisa ser uma personagem de frequência alta, ela precisa ser quente, ela precisa ser espontânea, ela precisa ser rápida, né? Mas a forma como você vai fazer isso pode ser escolha sua. E é isso que eu quero trabalhar na atividade de hoje, certo? Então vamos lá. Qual a atividade que eu vou trabalhar nessa semana contigo? E aí lembrando que todas as vezes que você fizer uma atividade, você pode mandar no grupo, né, da comunidade Teatro e Identidade para a gente dar uma olhada, tentar dar um feedback. Ou você também pode me marcar no Instagram, Mateus o Mentor. Mateus tem TH, tá? E eu vou ver o que você gravou, né? Sempre você pode gravar e compartilhar, e eu posso até te dar um feedback também por lá. Então não deixe de marcar se você for postar, ok? Mas com a atividade dessa semana, eu quero que você faça duas cenas de um mesmo texto, de um mesmo momento de alguma obra. Ou seja, você vai escolher uma personagem qualquer. Vamos trabalhar só com personagens do mundo Disney, que já é um mundo gigante. Você vai trabalhar uma personagem Disney e você vai pegar alguma cena em que ela fale, reaja, que ela tem um momento mais dela, que essa personagem você consiga trabalhar durante ali uma cena de um minutinho, certo? Você primeiro vai gravar uma cena tal e qual o padrão, o estereótipo que é esperado dessa personagem, como se fosse assim. Você está tentando reproduzir o que é esperado dessa personagem, é o padrão. Então, se eu fazer a Ana, eu vou fazer a Ana tal e qual é a do filme das peças. Sem colocar nada extra. É o padrão do que deveria ser a Ana, padrão do que é esperado da Ana. Depois, você vai reproduzir essa mesma cena colocando algo que é seu. Quando eu falo colocando algo que é seu, essa cena mais autêntica vai ser uma cena muito parecida com essa primeira, com essa cena padrão, mas você vai colocar um olhar diferente que é seu. Você vai colocar alguma atividade que ela está fazendo, como eu falei, né? Se ela está agoniada, ela pode pegar um lápis, né? No caso, uma pena ou alguma coisa assim e ficar balançando. Eu quero ver pequenos detalhes que você adiciona que não mudam quem é a personagem, não mudam a dramaturgia, mas que são escolhas que você fez para tornar a cena mais interessante, sabe? Então, se o padrão é uma coisa muito fechada, quadradinha, é, que às vezes torna até sem graça porque é só mais do mesmo, a sua cena autêntica ela vai adicionar outras camadas que não vão competir com a dramaturgia, mas que elas vão, na verdade, agregar a cena, trazendo mais autenticidade para a cena, porque você está mostrando as suas decisões, certo? Então, assim, pode pegar uma cena de até um minuto e você vai fazer essa cena duas vezes. Uma, o padrão esperado da personagem, e a outra, uma cena mais autêntica com algumas decisões suas, certo? Se tiver ficado qualquer dúvida, você pode comentar aqui mesmo, né? Ou lá na comunidade, que eu vou abrir agora. E, e eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui no meu caderno, se eu não estou esquecendo mais nada. Ah, lembrando que uma coisa muito importante também. Se você tiver qualquer dúvida e quiser trabalhar especificamente essa cena comigo, eu já abri agora alguns horários que já estão acabando, inclusive, para minha mentoria individual de expressão e performance. Essa mentoria ela serve para muita coisa, né? Serve para você apresentar um TCC ou um trabalho na escola, serve para você trabalhar uma cena que vai se tornar repertório, que você vai levar para audição. Você vai trabalhar a atividade da semana daqui. E é por isso que eu estou falando da mentoria, porque se você quiser, essa atividade da semana, ela é mais complexa. Então, se você quiser trabalhar um pouco mais aprofundado para entender como você pode adicionar essas decisões de forma consciente, quais são as decisões que você vai tomar, o que é que você quer fazer para melhorar essa cena e se tornar mais você, é só falar comigo, tá? Tem o meu contato no grupo, na comunidade, né, o grupo do WhatsApp, como também tem meu contato no Instagram. Pode falar comigo pelo direct e a gente tenta marcar um horário em que eu possa te ajudar com essa cena e a gente possa crescer juntos, para eu te mostrar como que o Teatro da Identidade consegue te impulsionar na sua atuação, ok? Eu acho que é isso. E de acordo com o Teatro da Identidade, eu espero que você continue expressando as histórias que só você pode contar. Olha, saiu bem melhor do que a da semana passada, né?
Qualquer coisa, enfim, entre em contato. E por fim, comente quais são os personagens da Disney aqui no vídeo que você mais gostaria de interpretar. Fiquei curioso sobre as suas opções, gostos e predileções em relação à Disney. Ou até de quais filmes e peças gostaria de participar. Enfim, é isto. Espero ter ajudado e até a próxima semana. Tchau, tchau.